Olá! Hoje a gente vai mergulhar na doutrina do Santo Daime por um ângulo muito especial, sabe? Pelos olhos da guardiã original, a dona Persília Matos. O testemunho dela é, assim, uma porta de entrada para a essência dos ensinamentos do mestre Irineu, o fundador. Olha, essa frase já diz tudo, né? Gerente geral do Inário, dado pelas mãos do mestre. Pensa bem, a dona Persília não era só mais uma seguidora, não. Foi o próprio mestre Irineu que a nomeou a guardiã do Inário, que é, assim, o coração da doutrina. Isso já mostra o tamanho da autoridade dela e prepara o terreno para tudo que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Primeira parte, a guardiã do mestre. Quem era essa mulher, afinal? E por que o mestre confiou a ela uma responsabilidade tão gigantesca? O cargo oficial dela, esse gerente geral do Inário, tinha um peso enorme. Ela era a autoridade final sobre os hinos, que são a espinha dorsal dos rituais. Imagina só a cena. Todos os hinos, até aqueles recebidos pelo próprio mestre, precisavam passar pelo crivo dela. E isso aqui mostra a confiança absurda que o mestre Irineu tinha nela. Ele literalmente deu a ela permissão para meter o terçado, para corrigir as próprias revelações sagradas dele. Mas, claro, a responsabilidade era tamanha que ela, com todo respeito, preferia que o próprio mestre fizesse os ajustes. Agora, a segunda parte, o início da doutrina. Vamos fazer uma viagem no tempo para ver o nascimento de tudo isso pelos olhos de uma Persília ainda menina. Essa linha do tempo mostra como tudo começou de uma forma muito, mas muito humilde. Em 1934, era um grupo de só 6 pessoas. Dá para imaginar? Um ano depois, o primeiríssimo Inário, a noite inteira com só 9 hinos, cantados sem parar. Depois, a fundação do Alto Santo em 45 e a visão da nova farda em 57. Foram passos cruciais na jornada que mal estava começando. E por ser guardiã, a Persília tinha um conhecimento único sobre o jeito certo de fazer os rituais. Isso incluía uns detalhes bem sutis, mas muito profundos, que talvez muita gente hoje em dia nem conheça. Agora, se preparem para um detalhe que é simplesmente fascinante, uma pérola que a Persília compartilhou. No hino da refeição, o tempo verbal muda. Antes de comer, se canta no presente, é quem dá, como um pedido. Depois que se come, vai para o passado, foi quem deu, como um agradecimento. É uma mudança tão pequena, mas que transforma completamente o significado da oração. Incrível, né? E tem mais, outro exemplo do conhecimento profundo que ela guardava. A tal da laranja no hino Meu Divino Pai não é só uma fruta. Para ela, a laranja simboliza o globo terrestre. Então, quando o hino pergunta, vós me entrega com certeza e eu deixar cair no chão, é uma chamada de responsabilidade poderosa para não deixar a missão do mestre falhar. E por falar em missão, vamos para a terceira parte, profecia e expansão. Aqui a gente vai analisar a visão do mestre para o futuro e as divisões que aconteceram, mas com uma interpretação que, olha, é bem inesperada. Essa aqui é a grande profecia do mestre Irineu, a visão dele para o futuro global do trabalho. Ele tinha essa certeza de que a mensagem dele ia se espalhar para muito, muito além das fronteiras do Acre. E é aqui que entra a sacada genial da Persília. Para ela, as divisões que rolaram depois da passagem do mestre não foram um fracasso, muito pelo contrário. Eram, na verdade, necessárias para cumprir a profecia. Afinal, como é que o mundo inteiro ia caber na sede original? Para expandir, tinha que dividir. Faz todo sentido se a gente parar para pensar. Quarta parte, a passagem e o legado. Agora vamos para os momentos finais da vida do mestre e o legado que a dona Persília carregou com tanta força. Essas são as palavras do mestre nos seus últimos dias. É de arrepiar. Elas mostram que a dor dele não era física, sabe? Era uma angústia por não ter um sucessor claro para o seu trabalho e a saudade imensa que ele já sentia da sua gente. No dia 30 de junho, pouquíssimos dias antes de partir, ele recebeu a confirmação espiritual final dele. Foi nomeado chefe geral da missão. E no dia 6 de julho, ele se foi. O impacto foi gigantesco. A Persília, que tinha visto ele todo alegre horas antes, simplesmente não acreditou. Ela só caiu na real quando chegou lá e o viu já sem vida, com suor escorrendo como se ele estivesse num grande trabalho. E isso nos leva à missão de vida da Persília depois da morte do seu mestre, que era também seu pai de criação. Preservar a pureza, a integridade dos ensinamentos originais. Como o mestre quer, no presente. Porque para ela, ele nunca esteve ausente. Ela era uma defensora ferrenha da forma original e tinha preocupações muito claras com as mudanças nos rituais. Ela criticava o fim do maracá, o uso de caderninhos em vez de aprender de cor,
a instabilidade no ritmo da música e a falta de disciplina. Para Dona Persília, o trabalho tinha que ter a ordem e a obediência de um quarteto. Essa frase aqui resume perfeitamente a mensagem central dela. O verdadeiro conhecimento não vem da arrogância, de achar que já sabe tudo. Ele vem da dedicação humilde, contínua, da prática, dos ensinamentos do Daime. E a gente encerra com essa reflexão. O testemunho da Dona Persília nos deixa com essa pergunta fundamental, que meio que resume a tensão central do legado dela. É um desafio que toda a tradição espiritual enfrenta quando cresce. Como é que se mantém a essência intacta ao mesmo tempo em que se adapta a novos tempos, a novos lugares? Fica aí pra gente pensar. Sabe, em toda a grande tradição espiritual, as verdades mais profundas, elas não estão nos livros, não. Elas vivem na memória, nas histórias contadas, naquelas instruções passadas de boca a boca, de geração em geração. São como tesouros escondidos, guardados por pessoas que são literalmente bibliotecas vivas. E é exatamente sobre uma dessas guardiãs que vamos falar hoje, Dona Persília Matos. Para a doutrina do Santo Daime, ela era muito mais que uma seguidora antiga. Pensa assim, ela era a ponte, o elo direto com o comecinho de tudo, uma verdadeira zeladora da memória do fundador, o mestre Irineu. E com ela estavam guardados detalhes que, olha, poderiam ter se perdido para sempre. E essa frase resume tudo. Foi uma instrução direta do mestre para ela e que meio que definiu a missão de vida dela, né? Preservar a essência pura dos ensinamentos, sem tirar nem pôr. E é justamente por causa dessa fidelidade que a gente tem acesso a revelações que são, sinceramente, incríveis. Vamos começar com um ponto que é, talvez, um dos mais complexos da história da doutrina: a divisão da comunidade depois que o mestre partiu. Para muita gente, olhando de fora, isso pode parecer uma falha, um racha, uma briga. Mas e se a história for completamente diferente? A grande pergunta é essa, né? O que aconteceu foi um acidente da história ou já era algo previsto? Pois é, o testemunho da Dona Persília joga uma luz totalmente nova nessa questão e muda o jogo. Olha que interessante. A lógica do mestre, segundo ela, era super prática. Coisa de gente com visão de futuro, sabe? Ele não estava falando de discórdia, de briga. O papo era sobre espaço físico. A visão dele já era global e ele sabia que uma comunidade só ia ficar pequena demais para o tamanho que a doutrina ia tomar. E aí vem a grande virada, a conclusão que transforma tudo. A divisão não foi um erro, foi uma necessidade. Tinha que dividir para poder crescer, para expandir. De acordo com a memória dela, foi um movimento pensado, quase orquestrado lá de cima, para que a doutrina pudesse alcançar o mundo. Isso, né, muda toda a perspectiva. Mas a profundidade desses ensinamentos que ela guardava não para por aí. E o mais curioso é que, às vezes, os maiores segredos estão bem na nossa frente, sabe? Escondidos em rituais que todo mundo faz todo dia, mas sem perceber um detalhezinho que muda tudo. É o caso, por exemplo, do hino que se canta nas refeições. Muita gente canta ele do mesmo jeito, antes e depois de comer. Só que a Dona Persília guardava a instrução original. E era uma mudancinha de nada, uma palavra, que altera completamente o sentido da oração. Olha só a sutileza disso. Antes de comer, o certo é cantar é quem dá, no presente, reconhecendo a providência que está ali, acontecendo. Agora, depois de comer, o tempo do verbo muda. Foi quem deu, no passado. Vira um ato de gratidão pelo alimento que já foi recebido. É impressionante, né? Uma palavrinha transforma a prece inteira. E essa precisão nos detalhes continua. Vamos pegar um outro exemplo, o hino de número 12. À primeira vista parece que está falando de uma fruta, uma laranja, simples assim. Mas na memória da Dona Persília, esse hino guardava um ensinamento muito mais profundo sobre uma missão global. Para ela, a interpretação era claríssima. A laranja do hino não é uma laranja de comer, é um símbolo, uma metáfora para o globo terrestre, para o nosso planeta. E só essa chave de leitura já transforma um verso que parecia simples em uma coisa gigantesca. Então, quando o hino pergunta isso, não está falando de deixar uma fruta cair da mão. Segundo ela, essa é uma pergunta retórica sobre responsabilidade. É como se a força divina estivesse perguntando: olha, eu estou te entregando esta missão, o mundo inteiro. Você vai deixar isso cair no chão? E a resposta, claro, que está implícita aí é um não bem grande, de jeito nenhum. De repente, o hino vira um chamado à ação, um lembrete para cada praticante sobre a responsabilidade de carregar e cuidar dessa missão global. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá pro comecinho de tudo, pelos olhos da Dona Persília quando ela era só uma menina.
As memórias dela pintam um quadro muito vivo e muito humilde de como as coisas eram, bem antes de se sonhar com qualquer expansão. É impressionante a simplicidade daquela época. Tenta imaginar, ela chegou lá com 9 anos e só existia praticamente um hino. Para conseguir preencher o tempo de um trabalho, eles pegavam os poucos hinos que tinham e cantavam cada um 3 vezes. E lá pelas 11 da noite, tinha um intervalo onde todo mundo sentava junto numa mesa enorme para comer. Uma comunhão de verdade. Ouvir isso nas palavras dela é como ser transportado para lá, né? Não tinha essa fartura de hinos que tem hoje. Então, eles criavam a abundância com o pouquinho que tinham. É um testemunho incrível da fé e da criatividade daquele povo pioneiro. Agora vamos para uma parte super prática. Um dos tesouros mais úteis que ela guardava. As instruções detalhadas, bem técnicas, de como conduzir os rituais de cura. E aqui não é filosofia não, viu? É um verdadeiro manual de procedimentos. O ponto-chave aqui é a precisão. Não é algo feito de qualquer jeito, no improviso. Existe um passo a passo claro. Primeiro, pede licença. Depois, entende que quem está ali é só um representante. Aí foca em intenção, executa a prece com o número certo de gestos e, por fim, fecha o trabalho de forma ritualística. Cada passo tem uma razão de ser. E são esses detalhes que são fascinantes. Por exemplo, a regra de que a contagem das cruzes deve ser ímpar, especificamente 9. Isso não é negociável. É um detalhe técnico, sabe? Uma coisa que só se preserva através de uma memória fiel como a dela. Mostra o nível de rigor que ela ajudou a manter na doutrina. No fim das contas, o que tudo isso mostra pra gente é o poder imenso da memória oral. Pessoas como a Dona Persília são muito mais do que só testemunhas da história. Elas são a linha viva, o fio que conecta o presente com a origem e não deixa a alma da tradição se diluir com o tempo. Elas são a garantia de que essa conexão vai continuar forte. E isso tudo acaba deixando uma reflexão pra gente. Se pegarmos essa lição do hino da laranja e trouxermos para a nossa vida, a pergunta se universaliza. Em nossa própria jornada, com as nossas próprias responsabilidades, qual é aquela missão que nos foi entregue e que de jeito nenhum a gente pode deixar cair no chão? Às quartas-feiras, está o serviço de concentração. Começou pelas concentrações. Às quarta-feiras, todo mundo concentrado. Então, o mestre trabalhando o benefício daquela pessoa que estivesse necessitado, né? Que estivesse presente ou ausente. Mas ele estava trabalhando aquele benefício e todo mundo concentrado também naquele fim. Então, naquela época, tinha aqueles chamados de cura mesmo, né? Então, ele chamava, silenciosamente ele chamava. Ali mesmo, dentro da concentração, ele recebia a cura daquela pessoa, o como podia ser. Abertura de mesa, quem vai fazer a mesa não é aquela pessoa, a pessoa que está ali é só um representante, né? Tem que pedir conforto, tem que pedir força e licença ao mestre e a Deus Todo-Poderoso, né? Para poder fazer aquele trabalho. Se quiser ter um bom êxito, tem que pedir licença e pedir ao mestre a sua infinita e eterna bondade e nosso Senhor Jesus Cristo que venha naquele momento presidir aquele trabalho para podermos ter bom êxito, né? Tem que fazer os chamados, tudo direitinho, rezar aquela prece com 9 cruzes. Agora, a pessoa que está sendo beneficiada tem que pôr a cruz no peito esquerdo, né? Ficar em cima do peito esquerdo, a pessoa que está sendo beneficiada. E quantas pessoas compõe-se a mesa de 3, 5, 7 ou 9 pessoas. A mesa não pode aumentar e nem ser par, só pode ser ímpar. E no fim da prece, chama-se o tucum 3 vezes. E aí fecha com a salve rainha. Fecha com a salve rainha e faz os oferecimentos. Oferece ao mestre, à Virgem Soberana Mãe, ao Senhor Tucum. E a intenção, quem está fazendo tem que primeiro fazer em nome do santo do seu nome e do anjo da sua guarda, para poder jogar para os outros para não ficar de corpo aberto, né? Então, oferece ao santo, por exemplo, sou eu ofereço o santo nome do santo anjo da minha guarda,
Depois eu ofereço ao santo do nome daquela pessoa que está sendo beneficiada e o anjo da guarda dele. Aí eu ofereço 5 chagas sagradas da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora do Desterro, para que seja desterrado todo o mal que estiver perturbando aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? E às vezes não é só um, são muitos que estão na lista, né?